Boa noite. Boa noite. A denúncia contra Temer vai ser enviada à Câmara sem a defesa prévia no Supremo. A decisão do ministro Edson Fachin atende a pedido dos advogados do presidente. O Supremo só vai discutir a questão se 2/3 dos deputados autorizarem. E, se a denúncia for recebida, o presidente será suspenso de suas funções. Com duras críticas a Temer, Renan Calheiros deixa a liderança do PMDB no Senado e diz que o presidente mantém uma posição covarde diante do desmonte da CLT. O governo vai pedir ao Congresso dinheiro extra para emitir os passaportes. A Polícia Federal alegou falta de verbas e suspendeu a confecção do documento. Meirelles admite que a economia vai crescer menos que o esperado neste ano. O ministro da Fazenda reforça o alerta de que impostos podem aumentar. Na Venezuela, o governo acusa os Estados Unidos de agir para espalhar o pânico e afirma que o piloto do helicóptero que atacou prédios públicos é ligado à CIA. O Jornal da Gazeta está no ar. Uma operação da Polícia Federal prendeu um homem apontado como o maior contrabandista de cigarros da cidade de São Paulo. Roberto Eleutério Silva, conhecido como Lobão, é acusado de liderar a quadrilha que movimenta 22 milhões de reais por mês com a distribuição de maços ilegais vindos do Paraguai. A prisão aconteceu nesta manhã em um flat no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. A Polícia Federal já investigava o grupo liderado por Roberto Eleutério Silva, o Lobão, há 1 ano e meio. Ele já cumpriu pena por contrabando e, em 2003, prestou depoimento na CPI da pirataria da Assembleia Legislativa de São Paulo. De acordo com as investigações, a quadrilha era responsável pelo contrabando de boa parte do cigarro do Paraguai, que é comercializado ilegalmente nas ruas da capital. A mercadoria era distribuída por eles para outros revendedores. Na semana passada, o repórter Luciano Penteado mostrou os pontos e os preços deste atacado clandestino. Tá saindo quanto a caixa do leite aí? Tá 800 aí. Durante as investigações, a PF apreendeu 667 mil maços de cigarro, apenas uma pequena parte dos 800 mil maços que eram distribuídos todos os dias pelo grupo, num esquema que movimentava 22 milhões de reais por mês. Havia toda uma estrutura específica para movimentação de valores, com empresas de fachada, utilização de laranjas, para pulverização dos valores e inclusive para dificultar a própria investigação. Além de Lobão, outras 14 pessoas tiveram a prisão preventiva decretada nesta manhã. Segundo a Polícia Federal, seriam integrantes do núcleo central da quadrilha e vão responder por contrabando, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. 26 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Buscas por cigarros e documentos foram realizadas no 5º Distrito Policial da Liberdade, na região central. A Corregedoria da Polícia Civil acompanhou a operação. Não foram divulgados detalhes sobre o suposto envolvimento de policiais, apenas a confirmação de que agentes públicos são investigados. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação estima que 5 bilhões de reais por ano em impostos deixam de ser arrecadados pelo governo por causa do contrabando de cigarros. São os comerciantes legítimos que recolhem seus tributos que são prejudicados porque o cigarro contrabandeado, o valor é infinitamente menor do que o cigarro que obedece às regras tributárias. A Polícia Federal suspendeu a confecção de passaportes e afirma que a verba deste ano para o setor acabou. O governo disse que vai propor ao Congresso Nacional um projeto de lei suplementar que deve garantir uma ajuda de 102 milhões de reais para resolver o problema. E um dos procuradores da Lava Jato diz que se não há dinheiro para os passaportes, imagine para as investigações e que o governo Temer sufoca a Polícia Federal. Delegados da Polícia Federal afirmam que falta autonomia para a instituição. A notícia surpreendeu quem já está de viagem marcada para o exterior. O menino falou que não tinha noção de quanto tempo ia demorar, que ano passado demorou 45 dias e que agora vai ter que aguardar, tem que se manter informado nas notícias e vão mandar um e-mail informando. Quem está com viagem marcada está desesperado lá dentro. Ontem à noite, o site da Polícia Federal publicou o alerta de que a confecção de passaportes estava suspensa. O texto diz ainda que o atendimento nos postos continua normal, mas que não há previsão para a entrega do documento.
Segundo a Polícia Federal, o serviço foi interrompido temporariamente, porque os gastos previstos no orçamento para a produção dos documentos atingiram o limite. A Polícia Federal afirma que só este ano fez 10 avisos formais ao governo federal para alertar sobre a falta de verba. A suspensão da emissão dos passaportes em todo o país levou o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, responsável pela Operação Lava Jato, a fazer críticas ao governo Temer. Segundo o procurador, o presidente estaria sufocando a Polícia Federal. Em sua página no Facebook, o procurador acrescentou: nem dinheiro para a emissão de um documento necessário como o passaporte. Imagine como está a continuidade das diversas investigações pelo país. Na Lava Jato, a equipe da polícia foi significativamente reduzida. A quem isso interessa? Temer foi alvo de inquérito na Polícia Federal. No relatório final entregue ao Supremo, os peritos concluíram que o áudio da conversa entre o presidente e o dono da JBS Friboi não foi manipulado. Em nota, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal também se manifestou. O texto diz que a suspensão é consequência da falta de autonomia da instituição e do notório encolhimento imposto à PF nos últimos anos. O Ministério do Planejamento informou que o governo federal propôs ao Congresso Nacional, por meio de um projeto de lei, a abertura de crédito suplementar de R$ 102.400.000 para o Ministério da Justiça e Cidadania. O dinheiro deve regularizar os pagamentos para fornecimento de passaportes. Ainda segundo a pasta, dada a urgência do tema, houve um acordo com o presidente da Comissão Mista de Orçamento para votar o projeto ainda nesta semana. Enquanto isso, só as pessoas que foram atendidas até ontem pelos postos da PF vão poder retirar o documento dentro do prazo de até 7 dias. Para tirar o passaporte é preciso pagar uma taxa de R$ 257. Mas o valor não vai para a Polícia Federal. O dinheiro segue para um fundo do governo, chamado Funapol, criado em 1997, e que atende outras necessidades da PF. A estimativa é que esse fundo tenha cerca de R$ 700 milhões. Segundo a Polícia Federal, os únicos passaportes que estão sendo emitidos são os de emergência por motivo de saúde ou trabalho. O Supremo Tribunal Federal vai mandar a denúncia contra o presidente Michel Temer direto para a Câmara dos Deputados. A decisão do ministro Edson Fachin contraria o Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot tinha pedido que Fachin mandasse notificar a defesa de Temer antes de enviar o caso para o Congresso, o que atrasaria o processo. No entanto, Fachin entendeu que primeiro é preciso que Temer faça a sua defesa política na Câmara e depois a defesa jurídica no STF. Por outro lado, a medida do ministro agrada o Planalto, que queria que a denúncia fosse diretamente para a Câmara. Agora, a acusação será enviada pela presidente do STF, Carmen Lúcia, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E ela não tem prazo para isso. Cabe aos parlamentares autorizar a continuidade das investigações. Temer precisa do apoio de 172 deputados para barrar a denúncia. Maia já pediu um parecer da área jurídica da Câmara para estabelecer o rito do processo. Depois de votada na CCJ da Casa, a matéria segue para a votação no plenário, que é aberta. A oposição pediu a Maia para que a sessão seja realizada em um domingo, assim como foi no processo de impeachment de Dilma Rousseff. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente Temer e Rodrigo Rocha Loures, seu ex-assessor, pelo crime de corrupção passiva. De acordo com Janot, a mala da JBS Friboi com R$ 500 mil recebida por Loures era destinada a Temer. Em troca, o PMDBista agiria para favorecer o grupo frigorífico no governo. Janot pede ainda que o presidente seja condenado a pagar R$10 milhões por danos morais à coletividade e o ex-assessor, R$2 milhões. Temer nega as acusações. E hoje o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, manteve Rodrigo Rocha Loures preso. O suplente de deputado federal está detido na carceragem da Polícia Federal em Brasília. A família dele pressiona para que ele feche uma delação premiada. A defesa, por enquanto, nega.
A Justiça Federal do Distrito Federal determinou que o suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, devolva o salário de parlamentar recebido após o STF decidir pelo seu afastamento em 19 de maio. A ação foi movida pelo deputado Jean Williams, do PSOL do Rio de Janeiro, contra ato da mesa diretora da Câmara que manteve o salário do ex-assessor de Michel Temer. Essa decisão é de caráter liminar, ou seja, pode ser revista. Loures passou a ser investigado a partir das delações premiadas da JBS Friboi e foi denunciado por corrupção passiva em conjunto com o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. O encontro ocorre no momento em que Temer atua para reaglutinar a base de apoio ao governo e discutir um plano de sobrevivência na casa. 20 deputados se reuniram com Temer. Também estiveram presentes os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo. A subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, é a favorita para ficar no lugar de Rodrigo Janot. Hoje, o Palácio do Planalto recebeu a lista tríplice com os nomes dos 3 procuradores da República mais votados na eleição interna do Ministério Público Federal, realizada ontem. Nicolau Dino ficou em primeiro lugar, com 621 de 1.108 votos. Atualmente, ele atua como vice-procurador-geral eleitoral e foi favorável à cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Nicolau é irmão do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, que faz oposição a Temer. Ele é tido como o nome mais próximo de Rodrigo Janot e está na lista tríplice, ao lado dos subprocuradores gerais, Raquel Dodge, que teve 587 votos, e Mário Bonsaglio, que recebeu 564 votos. Raquel Dodge é a favorita para substituir Rodrigo Janot. Ela tem o apoio de caciques do PMDB, entre eles o ex-presidente José Sarney, do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e de Renan Calheiros, além de ser vista como uma ameaça menor pelo Palácio do Planalto. Se escolhida, Raquel será a primeira mulher na história da instituição a ocupar o cargo. Temer não é obrigado a optar pelo primeiro da lista, mas se indicar Raquel Dodge vai quebrar uma tradição que começou nos governos Lula e Dilma. Ao assumir a presidência em maio do ano passado, Temer garantiu que iria manter a escolha do nome mais votado. A possibilidade de Temer indicar alguém fora da lista tríplice preocupa integrantes da Lava Jato. A avaliação é de que isso pode ferir a independência do Ministério Público Federal e atrapalhar as investigações. Rodrigo Janot foi reconduzido ao cargo por Dilma em 2015, no auge da Lava Jato, que já investigava o PT, partido da ex-presidente. Temer pode escolher o nome do novo Procurador-Geral da República próximo do fim do mandato de Janot em setembro. Mas aliados do presidente defendem que a indicação seja mais rápida, na tentativa de esvaziar as ações de Rodrigo Janot, que apresentou denúncia contra Temer. Depois da indicação do presidente da República, o nome ainda precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ser votado na CCJ e, por fim, aprovado pelo plenário da Casa. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da lista tríplice enviada ao presidente Temer com os nomes dos 3 procuradores da República mais votados para a sucessão de Rodrigo Janot. O processo de escolha do novo Procurador-Geral da República mostra o grau de anomalia institucional que se instalou no Brasil. Michel Temer, denunciado por corrupção, escolherá o novo xerife da Procuradoria, cujo nome terá que ser referendado por um Senado bandoleiro, com quase 1/3 dos membros encrencados em inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Há um ano, Temer ordenou à sua assessoria que divulgasse uma nota informando que respeitaria a tradição. Na hora de indicar o substituto de Rodrigo Janot, cujo mandato vence em setembro, o presidente escolheria o primeiro colocado na lista tríplice apontada pelos próprios procuradores. Mas esse compromisso foi para o beleléu. Temer recebeu a lista tríplice dos procuradores. O mais votado foi Nicolau Dino. Rompendo uma tradição de 14 anos, Temer não deve indicá-lo. Além de ser o preferido de Rodrigo Janot, Dino é autor de parecer que recomendava a cassação do mandato de Temer no TSE. Temer talvez prefira Raquel Dodge, a segunda colocada na lista, ou até Mário Bonsaglio, o terceiro colocado. São procuradores preparados. Não mereciam receber a insígnia de xerife das mãos de um investigado. Mas a este ponto chegou a República. O futuro do Batman é definido pelo Coringa. Boa noite.
A Polícia Civil de São Paulo libertou hoje uma mulher mantida em cárcere privado numa residência no Cangaíba, zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, a mulher já teria sido julgada por um tribunal do PCC e teria sido até sentenciada à morte. No que seria um julgamento, a empregada doméstica contou à polícia que foi ameaçada. Aí a menina falou assim, você vai para a Cidade das Almas. Entendi. Então, pelo que vocês vão entender, eles estavam esperando uma ordem, então. Estavam esperando uma ordem para me matar. O delegado não tem dúvida de qual seria a sentença. A polícia tem certeza absoluta de que ela seria executada nessa noite. Não tem uma vírgula de dúvida. Já ela estava pronta para ser morta. Na última madrugada, a partir de uma denúncia, a polícia invadiu a casa em Cangaíba, na Zona Leste, onde a doméstica era mantida refém desde a noite da segunda-feira. 4 pessoas que estavam no cativeiro foram presas. Suspeitamos de uma residência em específico, nos aproximamos dessa residência e fomos recebidos a tiros pelos criminosos. Entrando na casa, nós nos deparamos com 2 mulheres e 2 homens. Esses 2 homens faziam a função de carcereiros da vítima, da doméstica. Ela estava amarrada, machucada, e as 2 mulheres, também de organização criminosa, já estavam com ela desde o primeiro dia, tentando convencê-la a confessar um crime que ela não tinha praticado. Segundo a polícia, a jovem trabalhava na casa havia 1 mês, contratada para cuidar de uma idosa, e estava sendo acusada pela patroa de ter roubado R$50 mil em cheques. A dona da casa é Thalita Martorano, que, de acordo com a polícia, é a traficante que controla a venda de drogas na região. Ela conseguiu fugir. Essa Thalita está na rua há menos de 6 meses. Ela está em liberdade provisória pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343, tráfico de entorpecentes. Foi localizado um cofre interruptor, que geralmente é um cofre utilizado por criminosos com uma quantia em dinheiro, sem sombra de dúvidas, oriunda do tráfico de drogas, porque os valores eles estavam ligados com a contabilidade de tráfico que estava em alguns cadernos de anotação. No chamado Tribunal do Crime, bandidos de uma facção se reúnem para mediar conflitos e julgam, geralmente comparsas, por traições ou outro tipo de infração às regras da organização criminosa. E imputam penas aos considerados culpados. Mas, segundo o delegado, a doméstica não tem envolvimento com o crime e será encaminhada ao programa de proteção à testemunha. A Polícia Federal afirma que o avião interceptado com mais de 600 quilos de cocaína não decolou da fazenda arrendada por empresa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Depois de analisar o GPS do avião, a Polícia Federal chegou à conclusão de que ele saiu de Cuiabá e voou até uma cidade na Bolívia. 1 hora depois, decolou em direção a Jussara, em Goiás, onde pousou ao ser interceptado pela FAB. A fazenda Itamaraty Norte, que tem parte arrendada pela Amaggi, empresa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, foi citada pelo piloto do avião, Apoena Índio do Brasil, Siqueira Rocha. O piloto disse que tinha decolado de lá quando foi abordado pela FAB, ainda durante o voo. Mas, depois de serem presos, ele e o copiloto, Fabiano Júnior da Silva Tomé, afirmaram à Polícia Federal que criaram um plano de voo falso para apresentar se fosse necessário. O piloto informou que receberia R$90 mil para transportar a droga. O copiloto disse que era o dono do avião e que receberia R$40 mil pelo serviço. Mas a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mostra que a aeronave está registrada em nome de Jason Moreira Souza. Segundo a revista Veja, as investigações indicam que ele, Jason, seria um laranja. Ele, que figura como dono do avião, vive num bairro pobre de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, com a mulher, e informou à justiça que trabalha como motorista e corre o risco de ser despejado porque não paga o aluguel. No Twitter, Blairo Maggi disse que é lamentável ter passado por um vexame público desnecessário e agradeceu o apoio a ele e à Amaggi.
Juiz Sérgio Moro mantém o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, na prisão. Ontem ele foi absolvido em um dos 5 processos nos quais foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre de ter intermediado para o partido pagamentos de mais de 4 milhões de reais em propinas com a Petrobras. Em despacho, o juiz Sérgio Moro expediu o alvará de soltura a Vacari, mas destacou que ele não deverá ser colocado em liberdade porque está vigente a prisão preventiva contra ele, decretada na ação penal que analisa a utilização da Sete Brasil, empresa criada em 2010 para viabilizar a construção de sondas para o pré-sal, no esquema de corrupção já implementado na Petrobras, e diz que essa ação está baseada em outras provas. Moro ainda afirma que, evidentemente, se for o caso, caberá ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região estender os efeitos da revogação da preventiva ao outro processo. O petista, que está preso há mais de 2 anos, vai continuar na cadeia. Ele já foi condenado em outros 4 processos, cujas penas ultrapassam 30 anos. Esse é o primeiro que passa pela segunda instância. O Ministério Público Federal afirma que vai recorrer da decisão do tribunal que absolveu o ex-tesoureiro do PT. A 8ª turma do tribunal ainda aumentou a pena do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, em 23 anos e manteve a pena do empresário Adir Assad, operador do esquema. As penas da sócia dele, Sônia Marisa Branco, e de Dário Teixeira Alves Júnior, responsável pelos serviços de lavagem e de repasse da propina para Renato Duque, foram reduzidas. Todos eles tiveram as condenações por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa mantidas pelo tribunal. Duque terá que cumprir 43 anos e 9 meses de reclusão, Assad 9 anos e 10 meses. Já Sônia Marisa Branco e Dário Teixeira Alves Júnior tiveram a pena reduzida para 6 anos e 9 meses, sob o entendimento de que teriam participado de forma menos relevante do esquema. Wesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, chegou hoje a São Paulo. Segundo assessores, ele estava desde domingo em viagem de trabalho em Nova York, nos Estados Unidos. Ainda de acordo com a assessoria, essa foi a primeira viagem de Wesley ao exterior desde o vazamento da delação da JBS Friboi. O irmão dele, Joesley, foi internado hoje no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A assessoria do grupo JBS Friboi disse que aguardava o boletim médico para dar mais informações sobre os motivos da internação. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento dos limites do acordo de delação premiada dos executivos da JBS. Até agora, o placar está 8-1, mantendo a validade das delações da JBS Friboi. E o ministro Gilmar Mendes divergiu da maioria e fez duras críticas à Procuradoria-Geral da República. A sessão tinha sido suspensa na última quinta-feira, quando a maioria dos ministros votou pela validade da delação e por manter Edson Fachin como relator do caso na corte. Os ministros também entenderam que cabia a Fachin homologar sozinho o acordo fechado entre delatores e Ministério Público Federal. Hoje, a principal discussão que pauta o julgamento é sobre a revisão dos termos de um acordo de delação premiada. Em mais de 2 horas de voto, o ministro Gilmar Mendes fez duros discursos contra a Procuradoria-Geral da República e a atuação de Curitiba em referência ao juiz Sérgio Moro. Criou-se um tipo de direito penal de Curitiba. Já se falou aqui que nós teríamos um dever de lealdade para com a Procuradoria, por exemplo. Nós temos dever de lealdade para com a Constituição, não com a Procuradoria. E a Procuradoria também está submetida à Constituição. Mendes disse ainda que os ministros da Corte não podem ser impedidos de revisar acordos de delação premiada firmados pelo Ministério Público. Ele criticou os casos já firmados e afirmou que muitos deles prevêem benefícios que não estão em lei, como a garantia de liberdade durante o processo e cumprimento antecipado da pena. Mendes destacou também que a Lava Jato causou briga entre os poderes. Os objetivos da Lava Jato não são imediatamente políticos. A disputa é por poder entre os poderes do Estado, inclusive subjugando o judiciário, e não se está percebendo disso. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem defendido a garantia da imunidade aos irmãos Batista, donos do grupo JBS Friboi, sob o argumento de que eles entregaram provas de crimes graves e levaram a investigação contra o presidente da República e vários outros políticos.
Janot defende que a possibilidade de rever por decisão judicial posterior o ato de validação dos acordos de colaboração representaria um golpe de morte para as delações premiadas, já que dessa forma não haveria segurança aos delatores. Por fim, Gilmar Mendes votou a favor para manter Fachin como relator, mas divergiu da maioria dos ministros e defendeu que a validação dos acordos de colaboração seja submetida ao plenário do Supremo ou a julgamento das turmas do STF. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Quando alguém disputa ou já está em cargo público e alardeia não fazer política, não ser político, é bom saber, está mentindo e está fazendo política. Menos a velhinha de Taubaté do Veríssimo, todos já sabem quem e o que são Temer e os seus, mas é preciso provas. O procurador Janot decidiu fatiar as acusações contra Temer para esticar o processo. Ao fazer isso, o procurador faz política. Política para desgastar Temer ainda mais. Junto, desgasta o Brasil, sua vida econômica, política e social. Exatamente como fizeram com Dilma por 1 ano e meio. Paralisação aquela com um custo brutal. Esperava-se que, além dos vermelhos, também os azuis e os amarelos tivessem percebido a dimensão dos custos e aprendido. Acusar Temer sem apresentar a já célebre prova cabal, tantas vezes ausente, é ato político, que soa para além da procuração e aquém do achado e do escândalo. Não só ele, mas exemplo supremo no tribunal, Gilmar Mendes faz política, de manhã, de tarde e principalmente de noite, dentro e mais ainda fora do tribunal. Em muitos dos seus púlpitos, o procurador Dallagnol tem feito política, como fez o juiz Moro ao permitir gravações além do prazo legal e com quem não era investigado, e com vazamento no mesmo dia. Assim, procuradores e juízes abrem a guarda e espaço para que se perceba a Lava Jato importantíssima como um tribunal político e pilotado pelo midiático. Ex-tesoureiro do PT, Vaccari, foi condenado 5 vezes por Moro. 4 sentenças aguardam recurso. Da 5ª condenação, juízes do Tribunal Federal da 4ª Região absolveram Vaccari por falta de provas nas delações. Os relatores foram Barusco, Youssef, Augusto Mendonça, Eduardo Leite e Paulo Roberto Costa. Pelas delações, os 5 foram soltos, ganharam regime aberto. Por essa condenação, há 15 anos, Vaccari está há 2 anos e meio na cadeia. Não sendo tal decisão apenas um antivírus para um ponto futuro, restam velhas lições. Delação não é prova. E política, quem faz é político. Boa noite. Daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Na Venezuela, foi identificado o piloto que roubou um helicóptero da polícia e bombardeou prédios da Justiça e do governo em Caracas. O governo do presidente Nicolás Maduro diz que o policial Oscar Pérez é um terrorista a serviço dos Estados Unidos. O piloto afirmou em um vídeo na internet que pertence a uma coalizão de civis e militares que luta contra a tirania. O governo Maduro acusa o policial de ter ligações com a CIA e agir sobre ordens dos Estados Unidos, no que foi classificado por eles como uma ação terrorista, para espalhar pânico pelo país. A ONU, União Europeia e o Vaticano se juntaram hoje aos países que expressaram preocupação com os confrontos no país. O governo brasileiro afirmou que acompanha a situação no país vizinho com muita preocupação. Uma operação na Europa prendeu pelo menos 6 suspeitos de ligação com o Estado Islâmico. Policiais da Espanha, Reino Unido e Alemanha prenderam 6 acusados de doutrinar potenciais candidatos a integrar o grupo radical. De acordo com as investigações, eles divulgaram vídeos de conteúdo violento e organizavam encontros secretos semanais para recrutar jovens para viajar para zonas de conflito. Na Síria, hoje, um ataque aéreo contra o vilarejo de Dablan, em território controlado pelo grupo radical, matou 30 civis e deixou dezenas de feridos. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, ligado a governos ocidentais, não está claro quem fez o bombardeio, porque a Síria, a Rússia e a coalizão liderada pelos Estados Unidos operam na região. A Coreia do Norte pediu a execução de ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye.
Segundo o governo da Coreia do Norte, Park e o chefe do serviço secreto de Seul planejaram uma tentativa frustrada de assassinato do presidente norte-coreano Kim Jong-un em 2015. Um jornal japonês informou nesta semana que Park tinha aprovado um plano para derrubar o regime norte-coreano. Park Geun-hye foi deposta há pouco mais de 3 meses, devido a um escândalo de corrupção e enriquecimento ilícito. Ela está presa enquanto aguarda o julgamento. Se condenada, ela pode pegar prisão perpétua. Por aqui, a quarta-feira amanheceu fria, com apenas 12 graus. À tarde, com bastante sol, chegou a fazer 25. E agora à noite a temperatura, é claro, já caiu um pouquinho. Pois é, vamos ver em detalhes a previsão para amanhã no Brasil e no estado de São Paulo com a Mariana Armentano. Para essa quinta-feira, a diferença em relação a hoje é a chuva no centro-sul do Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade se espalham pela região e deixam o tempo chuvoso, principalmente no sul gaúcho. Pelo restante do país, a gigantesca massa de ar seco de que temos falado todos os dias ainda impede a aproximação de qualquer sistema que provoque chuvas. E aí só deve chover amanhã nessa faixa que pega desde o Acre até o litoral nordestino. Vamos ver como fica o dia amanhã em algumas capitais? A chuva ainda não dá trégua em Natal e os termômetros por lá ficam entre 22 e 27 graus. Em Salvador, máxima também de 27, mas com sol e chuvas a qualquer hora do dia. Em Cuiabá, calorão em torno dos 33 graus. E em Porto Alegre, máxima na casa dos 24 graus com o tempo fechado. Para São Paulo, o tempo continua estável e eu já adianto que só deve chover por aqui no fim de semana. Para amanhã, a massa de ar seco ainda inibe a formação de nuvens de chuva, portanto, faz sol e o tempo continua firme por aqui. A umidade do ar continua baixa, com índices entre 20% e 40%. Vamos ver algumas temperaturas? Olha só, faz até 28 graus amanhã em Presidente Bernardes, 30 graus em Votuporanga, na cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, máxima também de 28 graus e no litoral faz até 26 graus em Santos e 27 graus em Caraguatatuba. Para a capital, os próximos dias vão ficar da seguinte forma. Nessa quinta-feira, mínima de 13 de manhãzinha e máxima à tarde de 25 graus com tempo ensolarado. Na sexta, os termômetros ficam entre 14 e 24 graus, ainda sem chances de chuva, mas no sábado a máxima vai para os 21 graus e pode chover principalmente a partir da tarde. As confissões do empreiteiro Léo Pinheiro, da construtora OAS, são a principal base da argumentação do Ministério Público Federal para pedir a condenação do ex-presidente Lula no processo que investiga se ele é o real proprietário de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Nas alegações finais entregues ao juiz Sérgio Moro, os procuradores federais citam Léo Pinheiro mais de 60 vezes para pedir a condenação do petista. O prazo para as últimas alegações da defesa terminou no último dia 20 de junho e a sentença pode sair a qualquer momento. Nos autos que já estão em poder do juiz Sérgio Moro, em Curitiba, os procuradores do Ministério Público Federal sustentam que a confissão do ex-executivo da OAS, Léo Pinheiro, é a principal prova de que Lula seria o proprietário final do triplex em Guarujá, avaliado em quase R$2 milhões. Léo Pinheiro está detido desde setembro do ano passado em Curitiba. No depoimento a Moro, o empreiteiro disse que o valor correspondente à quitação do imóvel saiu de uma espécie de conta corrente da propina, que a OAS mantinha com o PT, e seria uma contrapartida por 3 contratos de refinarias da Petrobras. Léo Pinheiro também afirmou na audiência em abril que a empreiteira só se interessou em incorporar o edifício onde fica o triplex porque soube, por meio do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que Lula tinha adquirido cotas de uma unidade no prédio quando a obra ainda era de responsabilidade da cooperativa Bancop. As falas do empreiteiro contra Lula são usadas mais de 60 vezes na acusação, entregue pelo Ministério Público Federal ao juiz Sérgio Moro. A confissão de outro ex-executivo da OAS, Agenor Franklin Medeiros, que descreveu o pagamento de suborno pela construtora no âmbito da Petrobras ao PT, é mencionada em mais de 13 ocasiões pelos procuradores federais.
O ex-presidente Lula é acusado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, em decorrência do recebimento de 3.700.000 reais de propina, segundo cálculos da Lava Jato. A maior parte do valor se refere à posse do apartamento em Guarujá e às reformas supostamente feitas pela empreiteira na unidade, a pedido da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Lula é réu em outras 4 ações penais. Nas alegações finais entregues ao juiz Sérgio Moro, os advogados do petista pediram a absolvição dele por falta de provas e reafirmaram a tese de perseguição política por parte do Ministério Público com interesses eleitorais, já que o ex-presidente lidera todas as pesquisas de intenção de voto no país. A Procuradoria pede que Moro determine a condenação de Lula em regime fechado, como forma inicial de cumprimento de pena contra o petista. Mas a decisão final e o destino político de Lula estão agora nas mãos do juiz Sérgio Moro. Senador Renan Calheiros renuncia à liderança do PMDB no Senado. Em comunicado no plenário, Renan Calheiros deixou a liderança após saber que poderia ser destituído do cargo. Ex-presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros passou a ocupar a liderança do PMDB no Senado no início deste ano e, desde então, tem adotado postura contrária ao governo do presidente Michel Temer, criticando principalmente as reformas da Previdência e Trabalhista. Hoje, ele voltou a criticar as propostas de Temer. Não tenho a menor vocação para marionete. O governo não tem credibilidade para conduzir essas reformas exageradas, desproporcionais. Não seria jamais líder de papel. Permanecer na função significaria ceder às exigências de um governo que trata o partido como um departamento do Poder Executivo. De acordo com assessores, Renan vinha relatando não ter mais condições de permanecer no cargo devido ao desgaste sofrido por essas críticas. A saída dele chegou a ser debatida pela bancada do PMDB outras vezes. Ontem, durante discurso no plenário, Renan bateu boca com o presidente do PMDB e líder do governo, Romero Jucá. O alagoano disse que Temer estava governando com um presidiário de Curitiba, em referência ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato. O erro do presidente Temer foi achar que poderia governar o Brasil influenciado por um presidiário de Curitiba. São cotados para assumir a liderança do PMDB o senador Jader Barbalho, que teria a simpatia de Michel Temer por ser crítico do trabalho do Ministério Público no âmbito da Operação Lava Jato, ou então Garibaldi Alves, que já consultou o partido para saber se teria apoio para assumir a função. Outra hipótese para a saída de Renan da liderança do PMDB diz respeito à sobrevivência política dele e do filho, que é governador de Alagoas nas eleições do ano que vem. De acordo com pesquisas, dificilmente Renan Calheiros conseguirá se reeleger. Comenta-se nos bastidores que, com as críticas ao governo Temer, Renan estaria preparando o terreno para uma possível aliança com Lula em 2018. É que, se o ex-presidente for mesmo candidato, a popularidade do petista no Nordeste, terra da família Calheiros, poderia garantir sobrevida aos anseios de Renan para se manter no poder. Renan Calheiros é alvo de 4 inquéritos na Lava Jato. No mais robusto, o senador é suspeito de ter recebido propina de 4 milhões de reais com Romero Jucá para facilitar a aprovação de medidas provisórias no Congresso de interesse de empreiteiras. Renan já é réu no STF, acusado de pagar pensão para uma filha com o dinheiro da construtora Mendes Júnior. Ele nega. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que a economia brasileira vai crescer menos do que o previsto neste ano, influenciada pela crise política. Meirelles reafirmou a expectativa de retomada do crescimento econômico, mas adiantou que o PIB deve subir menos do que a taxa de 0,5% das projeções da equipe econômica. O ministro voltou a dizer que, se for necessário, o governo vai aumentar impostos para garantir o cumprimento da meta fiscal.
E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Na semana passada, o governo apareceu com aquela ideia de impedir que o trabalhador sacasse o FGTS na íntegra assim que fosse demitido. Seria um jeito de reduzir os gastos com seguro-desemprego. A ideia era tão desembestada e impopular que foi logo para o lixo. Mas o governo apenas estava cozinhando essa ideia porque está na pindaíba braba. Então começaram a surgir outras ideias de como tapar o rombo. Agora voltou o rumor de que o governo vai aumentar o chamado Imposto sobre a Gasolina, a CID. Ainda não está nada certo, mas para fazer alguma diferença no caixa do governo, é preciso aumentar esse imposto sobre o litro da gasolina em pelo menos uns 15 centavos. Por um tanque cheio dá um aumento de despesa de R$ 7,00. Não é grande coisa, mas é alguma coisa. Gastando uns 2 tanques por mês, dá mais de R$ 150 por ano. Mas o fato é que o governo viu que a economia no máximo vai crescer quase nada este ano e a receita de impostos deve crescer menos que esse nada. Logo, precisa de dinheiro extra. Exemplo de que a coisa está tão feia é que o governo ficou sem dinheiro até para fazer passaporte. Desde ontem, a Polícia Federal suspendeu a emissão do documento. Os policiais se queixam de que falta dinheiro até para operações que envolvam viagens, por exemplo. A receita do governo não reage, em parte porque a economia tinha parado de piorar até maio, mas mal cresce. Tem muita coisa que ainda cai. Aliás, hoje saíram os dados do mercado de crédito, por exemplo, de empréstimos. O total de dinheiro emprestado na economia ainda cai mais de 6% em relação ao ano passado. São 200 bilhões de reais de empréstimos a menos. Para a pessoa física, o total de dinheiro emprestado parou de diminuir, mas para as empresas, o arroxo ainda é enorme. Para piorar, os juros estão ainda altos nos bancos. Tanto que, mesmo pagando suas dívidas, o gasto das famílias com prestações dessa dívida não cai. Baixou um pouco no ano passado, mas ficou estagnado neste 2017. Estão aí 2 grandes motivos dessa crise: déficit e dívida do governo, dívida pesada das famílias. Nunca antes o Brasil teve uma recessão com tanta dívida. É mais difícil sair daí. Boa noite. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Começam hoje os duelos das quartas de final da Copa do Brasil com Palmeiras e Santos em campo, tentando levar vantagem já na primeira partida, né, Celso? Essa é a ideia, né, Estela? O Santos tem uma pedreira pela frente, enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro, enquanto o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque aqui em São Paulo. Os 2 jogos são às 9h45 da noite. É a primeira partida do mata-mata e até ontem o Palmeiras já tinha vendido 31 mil ingressos para o jogo de hoje. O técnico Cuca disse que não vai abrir mão da competição nesse ano, já que está de olho na vaga para a Libertadores do ano que vem. 31 mil ingressos vendidos antecipadamente para esse jogo de ida de quartas de final da Copa do Brasil aqui no Allianz Parque. Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, um jogo recheado de tradição, 2 equipes que já conquistaram várias vezes a competição. O Cruzeiro é tetra, o Palmeiras é tri, os dois se enfrentaram em 2 finais, em 96 deu Cruzeiro, em 98 o troco do Verdão. O Verdão de Cuca chega indefinido, o treinador faz mistério, tem algumas dúvidas e Borja deve começar no banco de reservas. Já o Cruzeiro do técnico Mano Menezes chega com força máxima e querendo pelo menos um empate com gols que pode fazer a diferença. Como tem esse gol qualificado na Copa do Brasil, o Cruzeiro tenta levar uma vantagem para o jogo da volta em Minas Gerais. Pois é, além da Copa do Brasil, também tem Copa Sul-Americana com o Corinthians em campo, né? Que tem um duelo aí inédito, né, Celso? É verdade, a primeira vez é um time novo da Colômbia, né? O Patriotas, foi fundado em 2003 e é o adversário do Corinthians logo mais às 9h45 da noite. O Fábio Carille vai poupar alguns jogadores, o Jadson, por exemplo, não vai jogar, o Jô também não vai, nem o Guilherme Arana e o Balbuena. E outra coisa, tivemos hoje Copa das Confederações e o Chile é finalista, derrotou Portugal nos pênaltis depois de empate em 0-0, no tempo normal e na prorrogação. Tá aí então, Celso, muito obrigada, uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. E é com você, Gamberini. Daqui a pouquinho, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto das denúncias contra Temer na recuperação da economia.
E quem faz a análise é Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda no governo Sarney e sócio da Tendências Consultoria. Muito obrigada, Maílson da Nóbrega, por mais uma vez estar conosco num momento de grande incerteza na vida do país. Denunciado pela Procuradoria da República, o presidente Temer partiu para o ataque. Ele exibiu com indignação que a prioridade dele é a sobrevivência política. Bom, com essa estratégia de ataque, aí eu quero começar por aí, em defesa da própria biografia, Temer amplia o risco das conquistas da economia? Eu acho que não. Eu acho que a denúncia, que sabe que ela aconteceria, desde a divulgação da gravação do Joesley, teve influência na economia. Algumas operações foram adiadas, alguém ia comprar a casa própria, não comprou, adiou a aquisição do carro, empresas esperam um pouco mais. Isso vai ter uma influência, né? O próprio governo que estimava que o PIB crescesse 0,5%, já está achando que vai ser 0,2%, 0,3%. Claro que tem um efeito. Por outro lado, todas as indicações são de que não vai haver nenhum colapso da economia, os mercados estão funcionando. As razões que levaram a crises sérias no passado, como uma situação de gravidade no balanço de pagamento, não é o caso hoje. O Brasil tem mais reservas internacionais do que sua dívida externa. Não há crise nessa área. Tanto assim que o dólar não disparou. O sistema financeiro continuou operando e tudo indica que o emprego parou de subir e pode começar uma trajetória de recuperação. Quer dizer, o desemprego parou de subir. Desemprego, exatamente. O desemprego parou de subir. Bom, agora fica sempre aquela indagação, né? Quem segura quem? É Temer que segura a economia com essa resistência dele, com a atitude que ele toma desde o começo nas investidas contra ele, contra ministros e tal. Desde o início tem isso, né? Quando ele tomou posse, né? Um governo de golpe, que a oposição falava, ilegítimo, etc. e tal. Ou é Temer que segura a economia, ou é a economia que segura Temer, com esses indicadores, se não muito bons, mas que sinalizam que são favoráveis? Olha, eu diria que o presidente, como a gente viu nas últimas pesquisas, tem baixíssimo capital político. A popularidade dele é uma das mais baixas da história recente do país. 7%. E tudo isso leva as pessoas a imaginar que ele não teria, se ficasse, como eu acho que é o cenário mais provável, de ele permanecer até o fim do mandato dele, ele reproduziria a situação do presidente Sarney. Fala-se em sarneização, né? Que é uma situação que eu vivi muito de perto, porque eu era o ministro da Fazenda da época. Só que o Brasil está muito melhor do que naquela época. E mesmo que a situação agrave do ponto de vista da crise, a experiência mostra que os mercados perceberão, já estão percebendo, que a âncora é a equipe econômica, é o ministro da Fazenda. É isso que explica o descolamento da economia, dessa crise política que vem progressivamente se agravando? Eu acho que tem uma explicação para isso, mas também não é só isso. Como eu te falei aqui, há uma regra de ouro do investidor estrangeiro que compra papéis de um determinado mercado, vamos o caso brasileiro, a regra é: investidor entra, se ele puder sair. Qual é a percepção que tem hoje no mundo inteiro? O Brasil não corre nenhum risco de uma moratória na dívida, de suspender as remessas de dinheiro. A percepção de que o sistema financeiro está sólido, apesar aqui e acolá do aumento da inadimplência, e sobretudo algo que vai se consolidar cada vez mais, que como a equipe econômica é a âncora, vai continuar a ser, tende a ser cada vez mais a âncora, não existe o risco do chamado pacote de bondades. Ou seja, o governo, no afã de preservar ou aumentar a sua popularidade, começar a forçar a equipe econômica a aumentar o gasto, a ampliar o crédito, a dar subsídio. E o Ministério da Fazenda, neste caso, junto com toda a equipe econômica e o Banco Central, adquire uma grande capacidade de resistência. Por quê? A percepção será: se ele sai, colapsa. Então, mas ele é aí âncora. Existe uma disposição da equipe econômica de se imolar por esse receio, né? Se eles esmorecerem ao colapso, porque a situação do presidente que os nomeou se agrava progressivamente. O ânimo
do Procurador-Geral da República, pelo que nós vemos, com esse fatiamento, é de ficar em cima do tema cada vez com denúncias, uma em cima da outra e todas extremamente graves. A questão do contágio nessas personalidades da maior qualidade, que tem um reconhecimento, inclusive internacional. Quem garante que essa equipe econômica, essa âncora, fique ali firme, acompanhando o Temer? Existe o risco de um esmorecimento, que tudo adquira contorno de fim de governo e que essa equipe econômica não resista? Não, eu acho que esse risco não existe, porque são pessoas de muita responsabilidade, sabem o papel que exercem nesse momento grave, e eu vou dar da minha própria experiência. Eu tive várias vezes momentos de a pressão é tão forte que você termina dizendo, será que eu devo continuar? Essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Não fui eu que fiz isso. Só que você começa a pensar que você tem responsabilidade para com o país. Você tem responsabilidade na preservação de sua reputação. Sair, abandonar o cargo é uma demonstração de falta de coragem, de falta de resistência. Quer dizer, isso também os atingiria pessoalmente? Ah, não tenho dúvida nenhuma disso. Você sairia por comodidade. Você não resolveu não enfrentar o desafio, né? É uma posição sacrificante, você trabalha 14, 16 horas por dia, acorda no meio da noite sobressaltado, não tem fim de semana. Você assume a percepção de que você está ali para prestar um serviço relevante ao país no momento grave de sua história. Eu aposto que esta é a percepção, este é o sentimento que permeia a ação da equipe econômica. Eles vão ficar, a menos que haja uma coisa tão grave, né, e o presidente os demita, por exemplo. Mas eu acho que demitir a equipe econômica em um momento como esse é a mesma coisa que submeter a um suicídio, porque o colapso das expectativas, das esperanças, da paciência, né, terminariam agravando tremendamente a crise econômica e a sobrevivência do presidente. Eu agradeço muito a sua entrevista, seus esclarecimentos, e é bem interessante nesse momento também perceber que o senhor tem um quê de otimismo nessa sua análise. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu nunca parei de ser otimista com o Brasil. Obrigada. Estela. Sessão que discute a proposta da reforma trabalhista tem clima tenso na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, garante que a matéria vai ser pautada em regime de urgência assim que a comissão terminar a votação. A oposição ao governo Michel Temer tenta impedir que o projeto avance ao plenário enquanto o relator e líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, já anunciou que nenhuma alteração no texto será aceita. Rejeitada na semana passada pela Comissão de Assuntos Sociais, a reforma trabalhista defendida pela gestão Temer tem na CCJ a última parada da votação em plenário. O presidente da Casa, senador Eunício Oliveira, garantiu que ele irá colocar o projeto em votação no plenário assim que a votação for encerrada na comissão, para que a proposta já possa ser votada na semana que vem. Aliado de Temer, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas, atual presidente da CCJ na Câmara, diz que Temer não irá interferir na comissão que julgará a denúncia contra ele esta semana pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A estratégia do Planalto é acelerar a tramitação da denúncia e garantir um nome a favor do governo na relatoria do caso, além de promover substituições de deputados que não possuam uma postura de defesa clara de Temer. Um dos primeiros movimentos que parecem confirmar essa estratégia foi a retirada do deputado Major Olímpio da CCJ. Pouco antes da apresentação da denúncia de Janot, o Solidariedade, partido da base do governo, retirou o parlamentar da vaga de titular na comissão e o substituiu pelo deputado Áureo, líder da legenda na Câmara. Por decisão da bancada do partido, Major Olímpio passa a ocupar uma cadeira de suplente na comissão e só terá direito ao voto em caso de ausência do titular. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.